Olá, mulheres! Eu sou Patrícia Musquim, faço parte da Família Central e nessa semana especial da mulher eu quero trazer uma reflexão sobre Abigail. É uma mulher que me inspira. Nossa passagem bíblica está em 1 Samuel, capítulo 25. E para entender, para conhecer mais um pouco dessa mulher, vou contar o contexto dessa história. A Bíblia relata que Abigail era uma mulher sábia e inteligente, casada com um homem rude, que seu nome em hebraico significava tolo. Era um homem muito cruel, de coração duro. E essa personagem, Abigail, fala sobre Nabal, que era o seu marido, e Davi. Então, Nabal era um homem que possuía muitas riquezas, muitas ovelhas, enfim, era um homem muito próspero. E ele negou alimentos a Davi e seus servos, que tratou eles com benignidade quando eles estavam lá no deserto. E quando Davi soube que Nabal rejeitou o pedido dele de alimento, ele ficou muito irado e falou o seguinte: olha, não aceito isso. E mandou lá os seus servos para falar com Nabal. E aconteceu o seguinte: quando o Davi prometeu matar Nabal e toda a sua família, antes que isso acontecesse, um servo de Nabal ouviu o que ele fez. Foi lá e contou para Abigail. E é agora que entra toda a história, todo o contexto da Abigail. O servo chegou para Abigail e falou assim: olha, Davi veio com seus servos e pediu alimento, Nabal não quis atender. E o que vai acontecer? Davi vai vir matar Nabal e toda a sua família. E o que você vai fazer? Então, irmãos, eu queria deixar algumas lições para a nossa reflexão, algumas verdades, alguns ensinamentos sobre isso. O primeiro ensinamento é capacidade de estar atenta. A Abigail não estava nessa situação que o marido dela causou. Ela apenas ouviu o que o seu servo tinha falado, mas ela estava atenta. Ela não ouviu isso e falou assim: deixa isso para lá. Não, ela estava atenta no que poderia acontecer. Isso é o primeiro ensinamento para nós, capacidade de estar atenta. O segundo ensinamento sobre essa mulher que me inspira é capacidade de se antecipar aos fatos. Ela poderia ter sabido dessa história e ficar, sei lá, o que será que vai acontecer, esperando as coisas acontecerem. Não, ela imediatamente se antecipou uma situação desastrosa que estava para acontecer. Então, o segundo ensinamento para nós é a capacidade de estar se antecipando aos fatos. Terceiro, juntamente com essa capacidade de estar se antecipando, é uma qualidade muito requerida para todos nós, que é a proatividade. Ela foi proativa. E a gente, ao ler a história, a Bíblia fala que ela imediatamente, ela levantou e fez o quê? Ela já tinha um plano em ação. Então, uma lição para a gente, proatividade. A gente não pode só se antecipar, pensar e aguardar as coisas acontecerem. A gente tem que agir imediatamente. E ela pegou os alimentos, ela se antecipou, mas ela agiu. Então, terceira reflexão, proatividade. Quarta lição que a gente pode aprender isso, quarto ensinamento, estratégia. Ela foi completamente estrategista. Nós precisamos saber o momento de se calar para agir. Ela não fez alarde, ela simplesmente providenciou o alimento ali e caladinha. Ela não foi lá: Nabal, Davi está vindo com os seus servos para matar você e todos nós. Não, ela ficou calada. Então, ela foi estratégica. Ela teve a capacidade de falar no momento certo. Ela se calou. Outro ensinamento que nós podemos pegar com Abigail: corajosa. A palavra de Deus fala que ela mandou os seus servos com os alimentos para Davi ir na frente e ela no jumento ela foi atrás, mas ela foi sozinha. Então nós vimos aí coragem dessa mulher. Olha, ela ia falar com o futuro rei de Israel.
E ela não falou, ela poderia falar assim, ela tinha servos, porque Nabal era um homem muito rico. Ela poderia falar assim, olha, servos, alguns vão à minha esquerda, outros vão à minha direita para fazer a minha retaguarda. Não, ela falou para eles irem na frente e ela foi sozinha atrás. Nós podemos ver, né, irmãs, coragem dessa mulher. Essa mulher foi corajosa, ela não tinha ninguém atrás dela. Ao contrário, eles tinham ido primeiro para levar alimento e ela foi sozinha. Então, outro ensinamento, coragem. Sexto aprendizado que nós podemos ver com essa mulher, que é o ápice dessa passagem sobre Abigail, né? É onde que vai retratar toda a história. Humildade. A palavra de Deus fala que quando ela estava descendo, que ela avistou Davi, imediatamente ela saiu do jumento, se prostrou e reverenciou Davi. E aí nós vemos uma atitude de humildade. Por quê? Ela era esposa do homem rico, poderoso, próspero. E ela não estava nem no contexto da situação que o marido dela ocasionou, né? E ali, quando ela se prostrou, quando ela reverenciou Davi, ela interceptou ele de uma forma humilde, né, falando que foi um lapso da parte dela não estar junto lá com Nabal para oferecer alimentos para os seus servos. Em nenhum momento ela falou mal do esposo, em nenhum momento ela mentiu, em nenhum momento ela mascarou a situação. Pelo contrário, ela foi humilde e ainda tomou para si toda a responsabilidade que o marido tinha, mas como família, ela se colocou na frente para poder impedir uma tragédia que estava prestes a acontecer. Então nós vemos na vida dessa mulher que tanto me inspira humildade. E da forma como ela interceptou Davi, a palavra de Deus vai falar que Davi olhou ela ali e notou uma característica e mais uma lição que nós podemos tirar: bom senso. A forma como ela falou, ela não falou mal do marido, como ela se prostrou, e mais importante do que isso, irmãs, ela exaltou a Deus. Ela mostrou para Davi como era importante ele não sujar as mãos, ele não fazer justiça e nem vingança com as suas próprias mãos. Ela lembrou, ela trouxe à memória dele que ele seria o futuro rei de Israel. E como é que ele poderia sujar as mãos? Como é que ele iria ficar com a consciência pesada? E ali foi concedida uma tripla bênção, porque Davi caiu em si, ela conseguiu trazer na memória de Davi todo o contexto. E ali Davi, através da instrumentalidade da vida da Abigail, ele louvou a Deus, ele reconheceu que Deus havia enviado a Abigail para ser um instrumento para ele abençoou a Abigail. E ali eles glorificaram a Deus, porque ele entendeu então toda aquela raiva, toda aquela fúria, todo aquele espírito de vingança que estava sobre Davi foi exterminado ali. Porque através da vida da Abigail, Davi realmente entendeu que Deus iria fazer justiça e ele não precisava sujar suas próprias mãos. E ali teve uma gratidão a Deus pela vida da Abigail. Ora, nós podemos a partir daí tirar um outro ensinamento: fé. Por quê? Porque Davi, ao glorificar a Deus, Davi abençoou a Abigail, falou assim: olha, pela sua atitude, você pode ir em paz, fica tranquila que eu não vou matar Nabal e nenhum dos seus servos. Somente uma mulher de fé poderia acreditar realmente que aquela catástrofe não ia acontecer. E ela saiu dali e voltou para o seu lar. Se essa mulher não tivesse fé, ela poderia ter voltado assim: ai meu Deus, será que ele realmente está falando a verdade? Será que ele realmente vai cumprir o que ele falou comigo? Mas não, ela simplesmente relaxou e ela confiou. E nós sabemos que essa segurança, essa confiança somente é através daquela pessoa que tem fé. Outro ensinamento, o último ensinamento que nós podemos tirar sobre a vida da Abigail: sabedoria, saber o momento certo de falar e de ficar calada. Quando Abigail retornou para sua casa,
Ela encontrou como Nabal? Nabal estava lá dando banquete totalmente bêbado, totalmente bêbado. Olha que mulher sábia. Se ela falasse ali, um homem bêbado, né, fora de si, e ela olhou aquela situação, ela não falou nada. E a palavra de Deus vai falar que na manhã seguinte, no dia seguinte, com ele sóbrio, Abigail contou todo o contexto que estava acontecendo. Irmãs, nós precisamos saber o momento certo de falar e o momento certo de ficar calada, né? Então, o contexto de toda a história fala que o próprio Deus fez a vingança, né? E Nabal morreu, ele ficou doente, teve lá um infarto. E o que aconteceu com isso? A Abigail, né, tempos depois, foi casar com o futuro rei de Israel, que era Davi. Né? Então, são 9 lições que nós podemos aprender com a vida dessa mulher que tanto me inspira, e eu espero que ela te inspire também. Eu te sugiro que você leia 1 Samuel, capítulo 25, e que Deus continue ministrando nos seus corações. Amém? Que Deus te abençoe.